amigos, bem-vindos à nossa 24ª edição do programa Espiritismo, agora nesta série nova chamada Mediunidade. Um programa feito para você que gosta de estudar e conhecer os assuntos da nossa realidade espiritual. Estamos, desde o programa anterior, falando de princípios da doutrina espírita, porque falamos de fluidos no programa anterior e agora falaremos de perispírito e mediunidade. Tanto fluido é um dos princípios básicos da doutrina espírita, como perispírito também é um dos princípios fundamentais da nossa doutrina. E estamos aqui então desenvolvendo estas informações para dar chance àqueles que querem conhecer um pouquinho mais a respeito dessa matéria. É bem verdade que o programa ele não tem um tempo muito alongado e não podemos fazer então tecer considerações muito profundas, mas fica bem aí como peça de motivação para que você possa examiná-lo depois com mais calma junto das obras de Allan Kardec. Perispírito e mediunidade. Vamos tocar nos principais pontos dessa matéria e deixando a você, então, a oportunidade de examiná-lo mais profundamente. Vamos começar dizendo o que Allan Kardec apresenta a partir do livro dos Espíritos e depois no livro dos Médiuns e lá, mais especificamente, no livro A Gênese. O perispírito é o corpo fluídico do espírito. O que significa isso? Que o perispírito é composto de fluidos. Vimos o que são fluidos no programa anterior, então agora é só para dizer que o perispírito nada mais é do que um processo de aglutinação de fluidos. Fluido é matéria, portanto tem composição molecular, tem uma cadeia molecular e o espírito, então, ele atrai do fluido ambiente do planeta as partículas para a composição do seu próprio perispírito. Cada pessoa tem um tipo de perispírito, diferentemente do corpo, porque, segundo a ciência, são 101, 102 elementos constitutivos do nosso corpo físico. Falei elementos químicos do nosso corpo físico. Já perispírito não é assim. Isso significa que todos os corpos contêm a mesma quantidade de elementos, mas nem os perispíritos possuem quantidades diferentes dessa composição fluídica. E também, para lembrar, vou apresentar aqui 3 frases muito interessantes para a nossa reflexão. O corpo físico, sem o espírito, ele é nada. O perispírito, sem o espírito, seria nada. E o espírito, sem corpo físico ou sem perispírito, é tudo. Porque o mais importante, o ser realmente que vale, é o espírito. Os 2 corpos, físico e o perispírito, são feitos de matéria, de tipos de matéria. E também para dizer que o perispírito, então, não é um ser, não é uma entidade. Como o corpo nosso não é um ser, não é uma entidade. O espírito é que é o ser pensante, é aquele que usa o pensamento, usa a inteligência e usa a vontade. Este, sim, é tudo. Dizer também que o perispírito não tem vida própria, porque, conforme nós dissemos, se retirarmos o espírito da ação junto ao perispírito, realmente não acontece nada. Aliás, não há possibilidade nem de aglutinação magnética dos tipos materiais necessários para a sua composição. Também para dizer que o perispírito não age por si só. Não é possível afastar o perispírito do espírito e ele, perispírito, executar, realizar coisas. Quem executa é o espírito através desse intermediário, que é esta a função do perispírito, servir de traço de união entre o espírito e a matéria, e é através desse traço ou dessa união que o espírito então pode realizar, concretizar e materializar os seus propósitos aqui na Terra. Também
É preciso dizer que o perispírito não possui órgãos como o nosso corpo físico. Lembrem-se que eu falei que o nosso corpo possui cerca de 101 ou 102 elementos químicos para a sua formação, mas o perispírito não necessita de elementos químicos como esses materiais como nós conhecemos. Portanto, não possuindo corpos, não possuindo órgãos, que nem o nosso corpo físico, o perispírito não se cansa. Não sente fome, não sente sede, porque ele realmente é apenas um intermediário entre o espírito e a matéria. O perispírito também não é a sede da memória. Não é no perispírito que o espírito guarda o reservatório de lembranças. Não, porque esta é uma atividade do espírito. Eu falei que nós temos 3 atributos essenciais, a inteligência, a vontade e o pensamento, e através desse equipamento ou dessas ferramentas de trabalho para a sua evolução, que o espírito, usando-as, pode realmente ter noção, lembranças e guardar essas lembranças dos acontecimentos da sua existência e da sua vida. Existência enquanto está encarnado e sua vida no sentido geral. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Foi um capítulo que Allan Kardec escreveu e que está contido num livro chamado O Livro dos Espíritos. O livro mais importante da literatura espírita porque contém todas as informações prestadas pelos espíritos, perguntas de Allan Kardec e observações também de Allan Kardec a respeito das matérias que ele discorreu. Ele provocou as perguntas, elaborou as questões e ele apresentou-as aos espíritos. Se apresentaram três categorias de espíritos para respondê-las: filósofos, cientistas e religiosos. A cada pergunta formulada por Allan Kardec, comparece um ou mais espíritos para respondê-las de acordo com o grau do seu conhecimento e afeitos que se encontravam para respondê-las. Eu falei a respeito de um dos capítulos do Livro dos Espíritos, que é realmente um capítulo importante da literatura espírita, porque vai demonstrar como é que os espíritos não apenas vivem, mas como é que eles sentem, como é que eles imaginam, porque depois da morte física, tudo acontece na imaginação e no pensamento do espírito. Se ele, de acordo com o grau da sua evolução, que viveu aqui na Terra, ele necessitar ainda e buscar provimento a essas necessidades que criou enquanto estava encarnado e que continua criando enquanto está desencarnado, ele vai fazer todo um processo de criação fluídica para atender a essas necessidades. É esse processo de criação fluídica que o espírito realiza para atender ou dar provimento às suas necessidades, é sempre transitório e dura enquanto durar na imaginação do espírito essas necessidades. Falei anteriormente que o perispírito não se cansa, não sente fome, não sente sede e, portanto, não precisa descansar. O espírito, através do perispírito, ele não procura repouso deitando-se numa cama. Enquanto o espírito imaginar que está cansado, é óbvio que ele vai se comportar dessa maneira, mas liberta esta necessidade, ou, melhor dizendo, quando o espírito não precisa mais pensar nesse assunto porque superou essa necessidade, do ponto de vista da sua liberdade espiritual, ele se desvencilha desse momento e ele não necessita mais de nenhum tipo de comportamento, de nenhuma atitude que possa provocar que ele realmente beba uma água para saciar a sede ou que coma alguma comida para saciar a fome. Allan Kardec soube compreender bem esse assunto e ele fez perguntas lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, evocando espíritos que desencarnavam, que esse era um processo natural para Allan Kardec, era muito natural as evocações. Nós precisaríamos retornar
a essa fase de investigação, fase científica da doutrina espírita no campo da mediunidade, para nós entendermos como é que funciona verdadeiramente a situação do espírito depois que ele desencarna. Então, Allan Kardec, ele realmente evocava os espíritos, evocou, por exemplo, um pároco, um padre de uma determinada região ali de Paris, que tomava conta de uma pequena igreja e que tinha para o seu trabalho atendimento às necessidades de pessoas pobres, famintas, naquela determinada vila. E Allan Kardec fez perguntas muito interessantes sobre a sua nova realidade, sobre como ele vivia na condição de espírito desencarnado. O espírito responde a Allan Kardec com absoluta naturalidade que ele continuava realizando o trabalho que ele vinha fazendo quando estava encarnado. E um desses trabalhos, dessas atividades, era realmente levar uma sopa quentinha para os pobres ali de Paris. E é interessante que ele vai mostrar então que ele aquecia a sopa e levava a sopa quentinha. Kardec, depois de conversar bastante com o espírito, naturalmente tiveram a oportunidade de doutriná-lo lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec vai explicar que o espírito havia respondido dessa maneira simplesmente porque ele criava na sua imaginação esta necessidade. Ele estava tão agarrado a esse tipo de tarefa que ele levou consigo depois da desencarnação como objeto das suas preocupações e das suas necessidades de trabalho esta atividade de levar, de conduzir a sopa quente para os famintos ali da cidadezinha, daquele vilarejo de Paris. Veja que é uma coisa muito interessante, que mostra realmente esse assunto ligado com o estado que fica o espírito, como ele usa o seu perispírito, como ele usa dos fluidos a partir do seu pensamento, do que ele é capaz de confeccionar com o pensamento, mesmo que tenha um relativo tempo de duração. Porque tudo que o espírito constrói com o pensamento, tudo aquilo que ele cria com o pensamento, fluidicamente, também da mesma forma desvanece a partir do instante que ele se desliga daquela preocupação. Esse é um detalhe muito importante do estudo espírita para atender e demonstrar a realidade do espírito e das suas necessidades enquanto ele estiver realizando, ligado à Terra, a sua evolução espiritual. Perispírito, corpo fluídico do espírito, serve para atender à necessidade fundamental do espírito se ligar à matéria e, conforme nós podemos observar, tem a ver com mediunidade porque é através desse corpo fluídico que o espírito promove o encaminhamento de toda a sua ligação com outros espíritos e também com os chamados médiuns aqui na Terra. Cada médium tem o seu perispírito se liga ao perispírito do espírito comunicante e é por esse intermédio que um pode passar para o outro a sua manifestação e também provocar pelo mesmo meio fenômenos, não agora mais inteligentes, mas fenômenos de ordem física, como ruídos, pancadas, suspensão de objetos e de pessoas também. Bem, pela sua atenção nós queremos agradecer em nosso programa, pedir que escreva para Espiritismo Agora. Você está vendo aí na tela ou no monitor aparecer o nosso endereço, apresente as suas questões, as suas dúvidas e também faça as suas críticas. Pelo tempo que nós temos e dispomos aqui, nós sempre oferecemos uma motivação para que você continue estudando esse assunto. Lembre-se, a única maneira de conhecer o Espiritismo é ler as obras de Allan Kardec. São os 5 livros eminentemente e doutrinariamente espíritas. Nós já citamos várias vezes, e então pedimos a você que se reporte a essa literatura. Até o nosso próximo programa.